não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Colossenses 3:9. A paz do Senhor, meu amado irmão, minha irmã, pastores, líderes, professores de escola bíblica dominical, alunos da nossa linda e abençoada escola bíblica dominical. Chegamos na lição de número 11 e dia 11 de junho é o domingo que nós vamos estudar essa lição, cujo tema é os prejuízos da mentira na família. Segundo domingo do mês de junho, também é celebrado, é comemorado o Dia do Pastor. Então, parabéns para você que é pastor, você que pastoreia, que cuida de uma igreja na obra do Senhor. Parabéns, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Parabéns a todos os pastores nesse segundo domingo do mês de junho, que é celebrado, comemorado o Dia do Pastor. Lição de número 11, tenho como texto áureo Colossenses capítulo 3, versículo 9. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Colossenses 3:9. E a verdade prática diz: a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem em hipótese alguma. Então o tema dessa lição 11, os prejuízos da mentira na família, é uma lição muito importante. Não pode haver segredinho, sabe? Coisinha, isso não funciona na família. Família é transparência. Tudo claro, diálogos, canais de comunicação abertos, com sinceridade, para que seja uma família forte, uma família abençoada. Mas esse é o tema dessa lição 11. Nossa pré-aula é para você tomar parte, ter um conhecimento geral do conteúdo da aula. A leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 5, versículos 1 a 11. O que diz o capítulo 5? É o triste episódio de que o Espírito Santo tocava na igreja primitiva, naquela comunidade iniciante, e eles espontaneamente, como um ato de amor, de altruísmo, de fé, de devoção, repartiam os seus bens uns com os outros e tinham tudo em comum. Ora, esse ter tudo em comum tem a ver com a obra do Espírito Santo, porque eles faziam isso altruisticamente. Não é que os discípulos chegaram e falaram: gente, é o seguinte, quem tornar cristão a partir de hoje vai ter que vender suas propriedades e vir aqui entregar todos os seus bens. Não é nada disso. Isso é comunismo. O comunismo que prega isso. Eles querem pela força. Eles querem, através de uma lavagem cerebral, fazer que as pessoas tenham tudo em comum. Isso é comunismo. Isso é um outro assunto. Aqui da Bíblia é o Espírito Santo que tocava no coração dos cristãos e eles altruisticamente, espontaneamente, repartiam o que tinham. Então é muito diferente, porque tem gente, adepto da chamada teologia da libertação, que vem com essa interpretação desonesta intelectualmente. Isso é uma desonestidade intelectual. O cara defende uma ideologia, aí vem querer impor um pensamento mundano, querendo utilizar como base a palavra de Deus. Bom, aliás, essa gente nem crê na Bíblia. Eu não sei porque essa turma fica querendo citar a Bíblia. Eles nem acreditam na Bíblia, porque o comunismo é ateu. O comunismo proposto por Karl Marx, Friedrich Engels, o Lenin, o Stalin e companhia limitada, ele é ateu, ele nem crê em Deus. Então por que vem querer citar, vem querer pensar a Bíblia para defender sua tese? É uma desonestidade total. Então não existe comunismo na Bíblia. O que existe é o Espírito Santo tocando no coração da igreja iniciante, e a igreja iniciante, por esse toque do Espírito Santo, altruisticamente, espontaneamente, livremente, sem nenhum tipo de imposição ideológica, repartir os seus bens.
E no capítulo 5, fala de duas pessoas que quiseram fazer média. Nem acreditaram nada e quiseram fazer média, dizendo que também estavam fazendo... Não, Deus não aceita essas coisas, irmão. A questão ali é que tinha amor, espontaneidade. Agora a pessoa vai querer fazer teatro, né? Pega os bens, vende, segura um pouco e vai lá fazer média. Não é esse o propósito, irmão. Então o Espírito Santo vai revelar e haverá consequências por esse tipo de erro, de visão equivocada. Ali era para as pessoas fazerem espontaneamente, ninguém era obrigado, era conforme o Espírito Santo tocasse. Agora também não vai querer fazer teatro, né? Vai fazendo de conta que dá uma coisa que não está dando. Tá? Então isso também não pode. Então o capítulo 5 de Atos, esse é o contexto, o assunto é sobre Ananias e Safira. E que eles tinham tudo de comum. Por quê? Porque o Espírito Santo impulsionava para isso, para que eles tivessem altruísmo, espontaneidade, liberdade de fazer a obra social, até porque a palavra profética já dizia que Jerusalém seria destruída mesmo, como foi mesmo. Quem não vendeu a propriedade e não repartiu, quem não foi sensível à voz do Espírito Santo, perdeu tudo, porque Jerusalém foi destruída no ano 70 pelos exércitos romanos, comandado pelo general Tito, filho de Vespasiano. Bom, vamos pensar um pouquinho então em Colossenses capítulo 3, versículo 9. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Bom, nosso textual então está na carta que Paulo escreveu aos irmãos, à igreja de Colossos, portanto aos colossenses, dentro do capítulo 3, até o primeiro versículo do capítulo 4, onde está expressa a exortação paulina a respeito da santidade e ao amor fraternal, o amor entre os irmãos. E ele inicia dizendo, não mintais. Bom, todo mundo sabe que sem honestidade não tem nem o que fazer, né? Todas as outras virtudes caem por terra quando não tem verdade. Tudo vira um problema, né? Tudo questionável. O amor é aclamado como uma qualidade suprema. Você vê que quando Jesus vier e transformar o nosso corpo abatido igual dele, ou seja, quando nós formos transformados, a única coisa que vai ficar é o amor, conforme Paulo fala no capítulo 13. Porque no céu, irmão, com o corpo transformado, você não precisa mais de dons espirituais, não precisa mais de discernimento de espírito, não precisa mais do dom de sabedoria, ou dom da interpretação, ou dom de línguas, não precisa mais disso, irmão. Porque está com o corpo glorioso. Para que servem os dons espirituais? Para a edificação da igreja. Mas se a igreja já foi transformada, mas vai ficar algo, o quê? O amor. É isso que diz o capítulo 13 de Paulo na sua primeira carta aos irmãos de Corinto, né? O amor. E então o amor permanece. E o amor é aclamado aqui como a suprema virtude. Paulo, ao dizer isto, ele fala, obviamente, sobre a fé, a esperança e o amor. Conforme nós podemos ler aqui. Mas quando ele fala da fé, da esperança e do amor, ele mesmo fala que o amor é maior que tudo. Claro que ele está falando do amor sem hipocrisia, né? O amor verdadeiro, conforme diz Romanos 12, 9. O amor, se não for o amor de Deus, o ágape, se não houver o amor genuíno, aí nós só temos tragédia, né? Porque o problema é que imitar uma coisa que não é, às vezes é pior do que não ter, né? O que eu estou dizendo? Estou dizendo o seguinte, o amor sem genuinidade é pior que não ter amor algum. Porque pelo menos a pessoa não ter amor, você já vê logo, né? É duro a hipocrisia, né? Então a honestidade é a essência da coragem moral, conforme ficou demonstrado na vida do Senhor Jesus. Uma mentira inocente poderia tê-lo salvado da cruz, mas ele não o quis proferir. Apesar de sua vida estar em perigo, ele ficou com a verdade, porque ele é a verdade. Ele diz, eu sou a verdade.
Os primeiros cristãos deixaram profunda impressão sobre seus contemporâneos. Isso é fato. Um dos motivos é a sua vida de amor. Uma das coisas que impressionou muitos em Roma, o cristianismo, a igreja, que impressionou os pagãos, foi que as pandemias que aconteciam em Roma, porque esse negócio de pandemia é uma coisa comum, né? Talvez não é tão mais comum hoje no mundo moderno, por causa da ciência, né? Graças a Deus, nós temos excelentes centros e núcleos científicos no mundo que dão respostas rápidas às doenças. O exemplo é a própria pandemia de Covid, né? Considerando a dimensão disso, até que os centros científicos conseguiram dar respostas rápidas. E aí dominam a pandemia, né? Ou neutralizam. Mas naquela época, irmão, não tinha isso. E pelo menos nos 4 primeiros séculos, muitas pandemias ocorreram, especialmente na capital do Império, em Roma. E segundo a história, e tanto historiadores cristãos como seculares, todos dizem que os cristãos eram os únicos que ajudavam as pessoas. E ajudavam qualquer pessoa. Como hoje, né? Você vê muita gente vai nas ruas, às vezes são até criticados, mas eles vão, levam alimento, agasalhos. Então os cristãos eram os únicos que faziam isso em Roma. E naquela pandemia as pessoas com medo, não queriam nem saber quem estivesse doente, e os cristãos estavam lá para ajudar, para acolher. Muitos até acabavam morrendo devido a isso, por causa das pandemias. Mas esse tipo de atitude levou muita gente, muito pagão, a repensar a sua religiosidade. Porque que religiosidade é essa que faz com que uma pessoa que nunca viu a outra, não tem nada com isso, vai lá, dá um pedaço de pão, dá uma água, fazer um acolhimento? Então eles consideram que é uma coisa divina mesmo. Só pode ser uma religião divina. Então, através do testemunho do amor, muitos romanos se converteram ao evangelho. Não só em Roma, né, mas eu estou dando um exemplo, né, no caso da cidade de Roma. Então, muita conversão por base do testemunho amoroso da comunidade cristã em Roma. Então, a honestidade é a essência da coragem moral, conforme ficou demonstrado na palavra. E os primeiros cristãos, então, deixaram profunda impressão sobre os seus contemporâneos. Mas é interessante que até hoje, né, tem muitas pessoas que se convertem por causa do exemplo amoroso de alguém, a postura, uma mulher piedosa, um homem piedoso, não, vários aspectos, né? Um criminologista norte-americano, ele declarou que a fraude, né, porque era mentira, né? É a ofensa criminal mais propagada nos Estados Unidos da América. E isso permeia todos os aspectos da sociedade e da vida, né? Só que isso aqui não é um privilégio dos Estados Unidos, é no mundo inteiro, né? No mundo inteiro tem gente mentirosa, irmão. É impressionante. Tem gente que mente tanto, irmão, que até ele acredita na mentira dele, coitado. De tanto que mente, ele acredita na mentira que ele mesmo inventou. Sabe? É uma coisa... O Goebbels, Joseph Goebbels, ele foi o ministro da propaganda nazista na Alemanha. E ele dizia que uma mentira contada 20 vezes torna-se verdade para aquele indivíduo. Então o que ele fazia? Ele enganava a sociedade alemã, mentia, ficava ali batendo, contava mentira várias vezes, contava mentira com convicção, enganava. A população alemã quase inteira ficou dominada por aquele fanatismo nazista, milhares de judeus inocentes sendo mortos e ninguém nem ligava, porque era mentira, a propaganda, né? Os nazistas diziam o seguinte, o Hitler mesmo falou, você vê, o Império Otomano massacrou os armênios, foi o primeiro genocídio do mundo, né? O Império Otomano tentou exterminar a etnia dos armênios, não conseguiu, né? Mas tentou matou mais de 1 milhão de armênios, foi o primeiro genocídio. Aí o Hitler fala, você vê, hoje ninguém fala nada, ninguém lembra disso. Então ele achava que exterminando os judeus também ninguém ia lembrar disso. Mas não é assim, né? Uma coisa foi numa época do Império Otomano, não tinha imprensa, não tinha desenvolvimento tecnológico, não tinha nada. Na Segunda Guerra Mundial já tinha televisão, já tinha rádio, já tinha... Então era um outro mundo, né?
Então, mas você vê, são pessoas que acreditam na mentira. E esse é um vício terrível. Paulo adiciona essa maldade à sua lista de vícios. A mentira. Está lá no 8º versículo, né? E também a Bíblia fala que os mentirosos não herdarão o reino de Deus, né? Então, esse tal qual outros vícios pertence ao quê? À antiga natureza. É uma obra da carne, irmão. É a carnalidade pura isso. É de gente não remida, né? Quem mente descaradamente é um vício, tal como outros vícios. Está no mesmo nível de impureza sexual, de latrocínio. Está lá, mentira. Tá? Então a mentira ou mentiroso segue a seguinte ideia. Eles raciocinam o seguinte: eu vou ser beneficiado se disser uma mentira? Eu vou ter algum benefício? Se a resposta for sim, então para essas pessoas a mentira é preferível do que a verdade. Porque é uma pessoa que só pensa egoísta, irmão. É narcisista, só pensa nela. Aí ele fala, bom, se eu mentir eu vou atingir os meus meios, então eu vou mentir. Então mente que é uma beleza, né? Claro que eu estou fazendo uma ironia. É lamentável, porque são pessoas que vivem mentindo e sendo enganadas, né? Porque está plantando isso. Então, essa primeira perspectiva do versículo, essa parte ele fala, não mintais uns aos outros. Então, não faça isso. Aí depois, pois que já vos despistes. Vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então, a expressão aqui, vós despistes, na língua grega, é um verbo, utilizado também no versículo anterior. O que diz o versículo anterior? Ele vai dizer com a ideia de se despir de uma roupa. Portanto, é quase certo que Paulo dá prosseguimento à sua analogia ou à sua metáfora do despir-se ou do vestir-se, né? Despir-se das obras da carne e vestir-se das armaduras de Deus, por exemplo. São sinônimos. Mas como nós, seres humanos, podemos nos despirmos dessa velha natureza, desse velho homem? Primeiro, quando aplicam os meios de desenvolvimento espiritual, desvencilhando-nos das velhas práticas, velhas vestes sujas que caracterizam o homem antes da conversão, então você lê em Colossenses 3:1, que diz, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então é o homem espiritual, ele se dispa das coisas do mundo e se veste agora com uma mentalidade em comunhão com a mente de Cristo. 2. Esse despir-se é realizado no momento da conversão, do novo nascimento, e prossegue com a santificação. A caminhada da santificação também é um despir-se. E assim nós tornamos de uma nova criatura. 2 Coríntios 5:17. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, graças a Deus. 4. O trecho de Efésios, capítulo 4, versículo 22, encerra a idêntica declaração. Ele também fala sobre o velho homem representado de velhas vestes. E ele então sugestiona que nós venhamos nos despir das vestes velhas, sujas, vestes antigas. Então você pode ler aqui na sua Bíblia, Efésios, capítulo 4, versículo 22, que diz assim, olha, que quanto ao trato passado, vós vos despojeis, a mesma palavrinha, vos despojeis do velho homem,
que se corrompe pelas concupiscências do engano, da mentira. Então, é um versículo simétrico, um versículo similar. Em Colossenses 3:4 diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Transformação. Quando isso se torna uma realidade, então nós tornamos novas criaturas. Romanos capítulo 6, versículo 6 diz assim: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Então a metáfora aqui do despojarmos nos leva de volta a todos os vícios mencionados, não aludidos somente à prática da mentira, né? O paralelo a esse versículo é a passagem de Efésios 4:25, onde se lê: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Olha, Efésios 4:25. Olha o nosso texto áureo: não mentais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com seus feitos. Olha Efésios 4:25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, a mentira é contrária à lei de Deus, contrária à igreja, ao corpo de Cristo, que é a coluna e firmeza da verdade. Mas existem várias referências na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo, falando sobre a mentira. Que a mentira é proibida, que é abominável a Deus, que é um obstáculo à oração, que a mentira é oriunda de Satanás. A Bíblia diz isso, que Satanás é o pai da mentira. Então temos aqui várias citações a respeito da mentira na Bíblia. Bom, a introdução ele vai apontar sobre Ananias e Safira, porque infelizmente eles mentem ao Espírito Santo. É uma passagem muito importante, que é o capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, versículo 3 e 4. Pedro fala: por que, Ananias, você mentiu ao Espírito Santo? Não havia nenhuma necessidade de mentir para a pessoa do Espírito Santo. Só que ele fecha dizendo: você não mentiu para homem, você mentiu para Deus. Então Pedro chama o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo é uma das pessoas da unidade divina. Pai, Filho e Espírito Santo são 3 pessoas, uma só deidade. A divindade nós chamamos Deus, mas dentro dessa unidade, dentro dessa divindade, subsiste eternamente 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma conversão duvidosa é o primeiro tema. Mas por que uma conversão duvidosa? O que está levando a esse raciocínio? Uma conversão duvidosa é o primeiro ponto, 1.1. Porque as atitudes desse casal, de Ananias e Safira, não revelam transformação na vida deles. Não vê que eles foram impactados pelo poder do Evangelho. Eles acharam bonito, né? E foram querer fazer média. Embora atraídos pela prática da igreja, embora simpáticos ao Evangelho, Ananias e Safira não corresponde à obra da regeneração do Espírito Santo. Ou seja, eles não foram genuinamente transformados. Em outras palavras, não nasceram de novo. É importante enfatizar, então, que no início do movimento pentecostal, ou do Pentecostes, né, ali em Atos capítulo 2, Ananias e Safira uniram-se à igreja local, passando a fazer parte dela. Entretanto, a velha natureza se revelava, através do quê? Da hipocrisia, da cobiça, da mentira do próprio casal. Eles combinaram, né? Então, apesar da pessoa ter ouvido a palavra, muitas vezes até feito o discipulado, se batizado, mas tem pessoas que, infelizmente, não dão a permissão para o Espírito Santo operar profundamente na vida delas. 1.2. A comunhão na igreja de Atos. Bom, Atos é um modelo, né, de comunidade. Ali estão as características da igreja do primeiro século,
Você pode ler também em Atos 42, 42, que fala dessa comunhão, comum união. Os convertidos a Cristo daquele tempo, advindos do grupo de quase 3.000 novos convertidos, né? Eles tinham tudo em comum. Mas quem que fazia isso? A pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo estava trabalhando em cada coração. A marca dessa igreja era o quê? A ajuda mútua. Um ajudava a outro. Claro que eles viviam em outro momento, tinham uma outra concepção e, como eu disse, pairava sobre eles também a profecia da destruição de Jerusalém. Então, como eles vivem um momento apocalíptico, eles não têm dificuldade de estar repartindo seus bens, né? Mas isso há uma espontaneidade, um convencimento do próprio Espírito Santo. Um exemplo desse espírito na primeira igreja foi o homem chamado Barnabé, por exemplo. Barnabé é um exemplo disso, porque ele vendeu suas terras e entregou todo o dinheiro de forma voluntária para suprir a necessidade dos cristãos carentes. Não é, irmão, que nem hoje essas igrejas que só pedem dinheiro para a turma, fica forçando a barra. Aí a pessoa vai lá, coitada, até por uma pressão psicológica, só que ela não está com o coração naquilo, nada disso. E depois ela entra com processo contra essas igrejas. Essas igrejas estão cheias de processo, irmão, porque a maneira da arrecadação é equivocada. Não é feito dentro dos padrões da Bíblia, da espontaneidade, do toque do Espírito Santo. Não, é o homem mesmo que faz, porque hoje se aprende técnicas de arrecadação. Existem técnicas, né, desses cursos que se fazem por aí, tem técnicas, irmão. Tá? Tem gente, irmão, que, meu Deus do céu, ele consegue retirar todo o dinheiro que está no seu bolso. Porque tem técnicas, alguns têm até um dom mesmo. Mas não significa que é de Deus, né, irmão? Tá? 1.3. A igreja e a hipocrisia de Ananias e Safira. Ananias e Safira, eles não precisavam disso, irmão. Eles não precisavam ter entregue o dinheiro deles. Eles poderiam até entregar uma parte, mas desde que fosse sincero, né? Agora vai mentir? Chegou lá com o dinheirinho, isso aqui é o dinheiro da propriedade que eu vendi. Para que isso? Se não era nada disso, ele tinha guardado metade do dinheiro lá debaixo do colchão. Para quê? Só que ele achava que, né? Provavelmente o raciocínio dele, isso aqui é inferência, né, irmão? Mas provavelmente o Ananias e Safira pensaram assim, falou, é melhor a gente não dar tudo, vamos dar só uns 50%, vamos ser prudentes, olha só, vamos ser prudentes, vamos dar só 50%, porque vai que esse movimento não dá em nada, pelo menos nós temos outros 50% para sobreviver. Quer dizer, ele não estava fazendo por fé, não tinha fé coisa nenhuma. Tá? Então, se der certo, a gente não perdeu, mas se não der certo, aí pelo menos eu tenho, quer dizer, é um pensamento humano, né, irmão? Tá achando que a obra de Deus é qualquer coisa assim. E o item 1.4, quando a mentira e o engano enchem os corações. Aqui está o problema. Quando as coisas materiais ocupam o coração da pessoa, ela deixa de fazer a obra de Deus, ela deixa de ser dizimista, ela deixa de cooperar na obra missionária, ela deixa de cobrar nas obras assistenciais, ela deixa de trazer o quilo de alimento não perecível, porque ela só pensa em coisas materiais. Só que aqui tem uma passagem, irmão, no livro de Provérbios, que diz assim, não retenhas mais do que é justo. Olha só, irmão, é a palavra de Deus. Então, se é justo, está tudo certo, mas não retenha além do que é justo. Porque se você reter além do que é justo, o seu salário vai virar igual aquilo que o profeta diz, um saco furado. Sabe? Você nunca vai ter nada. Né? Então, resuminho do tópico 1. A igreja primitiva vivia uma verdadeira comunhão. Entretanto, Ananias e Safira dissimularam nessa comunhão com mentira. E não pode, né, irmão? 2. O problema da mentira dentro da família. 2.1. A mentira produzida dentro da família. Ananias e Safira imaginaram que poderiam tirar proveito do desconhecimento das pessoas na igreja. Talvez eles nem sabiam quem era Pedro. Não sei, a Bíblia não fala, né? Mas Deus revelou, né, para Pedro. Então o Espírito Santo se entristece quando dentro da família a mulher, o marido, filhos ou filhas ou outros membros
fazem da mentira um estilo de vida. Olha que coisa triste, né? 2.2. Quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Em Gálatas, o apóstolo Paulo escreve que a carne cobiça contra o espírito. É uma guerra. E esse se opõe à carne, para que não façamos o que ela quer que a gente faça. Irmão, se você não buscar Deus, não orar, não ler a palavra, não ir participar do culto na adoração, você vai ser escravo da carne. Ficar lá deitadão, só comendo e comendo pipoca e vendo televisão. Quer dizer, a vida não tem nem propósito mais. É coisa da carne. Tá? Então nós temos que ficar atento. Quem faz uso da mentira, então, está dominado pelo poder da carne. Olha que situação. Então, o resumo do tópico 2. O uso da mentira revela a escravidão da carne. Olha, conjugada com a hipocrisia, a mentira traz consequências sérias para toda a família. Infelizmente, né, irmãos? E 3, protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Então, primeiro, cuidado. Quando se permitem certos defeitos morais, como a prática da mentira, do fingimento, da hipocrisia dentro do próprio lar, a família está fadada ao fracasso. Lá na frente vai colher tempestade. Semelhantemente, o que aconteceu com Ananias e Safira. No Novo Testamento, nós lemos a história de uma família israelita cujo chefe era Acã. Lá no Antigo Testamento, o Acã que escondeu a barrinha de ouro lá, mentiu, né? Dominado pela cobiça e pela hipocrisia, ele prejudicou todo Israel. A ira do Senhor se acendeu contra Acã. 3.2. Precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. Ninguém está livre de se achar dominado por essas hipocrisias e mentiras. Todos nós estamos sujeitos. Por isso, a Bíblia nos ensina que não podemos trocar a verdade de Deus pela mentira. Em hipótese alguma, podemos trocar a verdade pela mentira. Os servos de Deus cabe fazer um autoexame diante dele, sempre combatendo essas obras da carne. A consequência de uma mentira é a própria vida de hipocrisia, né? São máscaras. Esses dois vícios são obras carnais que podem dilacerar uma família. São hienas, né? Elas destroem a família. 3.3. Não deixe o inimigo agir na família. O versículo 3 diz: Ananias, a exortação de Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Quer dizer, quem encheu o coração de Satanás de cobiça, de Ananias, foi Satanás. É indiscutível que Satanás age ativamente na terra. E ele tenta encher o coração das pessoas de cobiça. Ele trabalha contra a família. Ele é o inimigo da família. Ele quer desacreditar, ele quer destruir, ele quer apresentar um outro modelo para contrapor aquilo que Deus pré-estabeleceu. Por isso, cabe-nos estar em oração e vigilância, vigiando todo o tempo. Então, podemos fazer que, como a Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Tiago 4, versículo 7. Resuminho, é preciso estabelecer uma camada de proteção na família de Deus, na família cristã, contra os instrumentos da mentira e da hipocrisia. Então, nós cristãos temos que estar vigilantes, tendo a mente de Cristo, para não cair no pecado da mentira. E para nós encerrarmos as considerações finais, como aconteceu com Ananias e Safira, que foram punidos pelo Senhor com morte instantânea, membros da família que praticam a mentira podem experimentar consequências gravíssimas por causa dessa prática. Às vezes não a morte literal, mas a morte espiritual, de relacionamento, etc. Sensibilidade.
A Bíblia diz que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Portanto, ainda que em um primeiro momento possa parecer difícil, o caminho da verdade sempre é o melhor caminho. Amém, irmãos? Que Deus continue abençoando sua vida. É uma rápida reflexão sobre essa aula, uma aula muito relevante para nós cristãos, porque ele vai então dar uma vacininha, né, contra a mentira, porque traz prejuízos nefastos à família. Bom, eu quero pedir para você compartilhar esse material, você que se sente abençoado com esse material, compartilha com outros professores, com seus familiares, com os membros da igreja, compartilha, é importante. Peça para ele ir lá curtir, peça para ele apertar no positivinho, no sininho. Vamos divulgar esse trabalho. E se você quiser participar da viagem com o professor Alberto, nosso grupo já está prontinho. Mas se você quiser fazer parte do nosso grupo, dá tempo ainda. Você que tem condições econômicas, 16 a 24 de novembro, eu vou levar um grupo aqui de Campinas e de outras regiões para visitar Israel. É só Israel. Eu tive a oportunidade de morar em Israel e todo ano quase eu levo um grupo. Então eu procuro colocar nos melhores hotéis, conhecer a realidade, mostrar as diferenças do que é bíblico, do que é tradição. Como eu sou historiador, sou pesquisador, sou autor de um livro sobre a história do povo de Israel. Estou terminando um outro livro chamado Geografia, Terras da Bíblia. Então tem muito material para ajudar os irmãos. Então se você quer fazer uma viagem abençoada, fazer um investimento, se você tem recursos, ligue aí entre em contato no WhatsApp. Nós vamos entrar em contato com você, vamos mostrar o roteiro. Dá tempo de você ir ainda no grupo do professor Alberto, 9 dias, só Israel, $3.390. Vai ser uma bênção e você pode fazer parte dessa bênção. E aí estão esses livros também à sua disposição. Esse livro aqui, A História do Povo de Israel, e esse aqui, sobre a cidade de Jerusalém. São 2 livros que podem enriquecer, te ajudar, fazer com que você tenha uma visão mais ampla do contexto bíblico. Olha que bênção. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.